menopausa não é para ter sintomas. E se você chegou na menopausa e tem esses sintomas? Então você tem que ficar comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vinda. Sim, porque principalmente essa aula de hoje é para você mulher que está próxima desse período da menopausa ou já está na menopausa, e mesmo para você mulher jovem que ainda está longe de chegar nesse período, mas que inevitavelmente vai passar por ele. E esse vídeo também é para os homens, sim, porque, como eu sempre gosto de dizer, todo homem tem pelo menos uma mulher que ele ama na vida. E essa mulher merece toda a atenção e os cuidados que você vai começar a ter a partir de hoje com esta aula aqui, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Eu já comecei falando algo que muitas pessoas, com toda certeza, devem ter estranhado muito. O fato de que menopausa não é para ter sintoma. E sim, é real, não é para ter sintoma. Vamos começar entendendo o raciocínio. Quando eu digo para você, imagine um Fusca. Se eu digo para você, um Fusca velho, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Velho, um Fusca enferrujado, caindo aos pedaços, acabado, né? Mas se eu digo um Fusca antigo, uma coisa que pode vir na sua cabeça é o seguinte. Por exemplo, um Fusca ano 70, que o dono fez uma pintura nova, perolada, colocou rodas de liga leve nesse Fusca, colocou até ar-condicionado, quem sabe. Então, esse é um Fusca antigo, mas não é um Fusca velho. Agora, usando esse mesmo princípio, eu vou te mostrar a imagem de duas mulheres. Olha com calma para elas, que depois eu vou te fazer uma pergunta. Presta atenção na minha pergunta. Qual o ponto que você observa em comum entre as duas? Estão acima do peso, não é? Tá, muito bem. Agora, observa as fotos dessas mesmas pessoas, dessas mesmas mulheres, só que em um outro período. Observa que eu vou colocar lado a lado. Observem a primeira. Estão vendo? São duas fotos da mesma pessoa. Né? Agora vocês observem aí a diferença de idade. A mesma pessoa, numa época onde ela estava mais jovem, e uma foto bem mais adiante, e muito embora ela já está com uma idade avançada, mas a impressão clara que você tem é o quê? Que ela rejuvenesceu. Agora, olha para a segunda mulher. Veja a comparação das duas fotos. Se eu não dissesse para você, você não saberia que é a mesma pessoa. Agora, volta para mim aqui. O que foi que aconteceu com essas duas mulheres? Agora eu vou te explicar. Menopausa é o encerramento do ciclo biológico natural de toda mulher. Ela não vai mais ovular. Porém, o fim desse ciclo não significa que a vida da mulher acabou. De maneira nenhuma. Tanto é que vocês viram pelas fotos agora dessas duas mulheres, fotos do depois, que elas recuperaram não só a saúde, mas a vida delas. Na menopausa, o que ocorre é um desequilíbrio hormonal, principalmente quando a gente se refere à testosterona. Eu tenho certeza que algumas de vocês devem ter estranhado essa minha afirmação agora. Como testosterona? Mas testosterona não é hormônio de homem. Não, testosterona é um hormônio que é necessário, que é indispensável tanto para os homens quanto para as mulheres. Por exemplo, a testosterona nas mulheres é necessária para a libido. Existem muitas mulheres que têm problema relacionado à frigidez justamente por conta da queda da testosterona. Então, eu já estou deixando claro aqui o primeiro ponto, que é o quê? Para que você não sofra com os efeitos, com os sintomas da testosterona, você tem sempre que trabalhar para que os seus níveis hormonais estejam, inclusive da testosterona, estejam equilibrados. Vejam agora a imagem do depois das duas. Um ponto em comum é o quê? Que elas perderam massa gorda, e para elas fazerem isso, o que foi que elas buscaram?
Ambas. A prática da atividade física. Mas qualquer atividade física? Não. Mas isso daqui a pouco eu vou falar. A segunda atitude que elas tomaram foi o quê? A adoção de uma alimentação, de uma nutrição saudável. As duas que eu mostrei para vocês aí, um dos hábitos nutricionais que elas adotaram, sabe o que foi? Que todos vocês deveriam adotar. Eliminaram da vida delas a ingestão de alimentos processados. Um outro ponto em comum entre as duas: suplementação. Eu vou dar um exemplo só. O brasileiro é conhecidamente como um dos povos com maior deficiência de magnésio no mundo. A gente já falou muito de magnésio aqui. O magnésio, ele participa no seu organismo mulher e no meu organismo de homem, o magnésio participa de mais de 300 reações. Então, se falta magnésio, uma das consequências é o quê? Quando você estiver se aproximando da menopausa, não precisa nem chegar lá. Você já vai começar a sentir os sintomas, que nesse caso também estão relacionados à deficiência de magnésio. Mas é claro que quando a gente fala de suplementação, a gente não está se referindo apenas ao magnésio, mas de outras muito importantes, como por exemplo a vitamina C. Agora, vamos voltar para o ponto da atividade física. Por que é que ela é tão importante? Claro, se você apresenta os sintomas da menopausa, como os calorões, por exemplo, significa dizer que não que você chegou na menopausa, mas que você perdeu saúde. Porque uma mulher, quando chega na menopausa sem perder saúde, ela não vai ter os sintomas. A única mulher que sente os sintomas da menopausa é aquela que também perdeu saúde, entende? E o que especificamente a gente quer falar sobre atividade física? O seguinte: o seu corpo e o corpo de todo ser humano produz uma substância chamada miocina. No caso, a que eu me refiro são as miocinas anti-inflamatórias. E existe algo dentro de você, e existe um único sistema dentro de você que é capaz de produzir essas miocinas anti-inflamatórias. Que parte é essa? São seus músculos. Os seus músculos são os únicos no seu corpo que têm a capacidade de produzir essas miocinas. E por que é que elas são tão importantes? Ora, se você ao perder saúde começa a apresentar os sintomas da menopausa, as miocinas, quando você começa a produzi-las, elas começam a te devolver saúde. É por isso que elas também são responsáveis por fazer desaparecer os sintomas da menopausa. Então você, já sei, a partir de amanhã eu vou começar a fazer caminhada, eu vou começar a correr? Não. Sabe por quê? Porque existe um tipo de estímulo muscular específico que apenas ele é capaz de estimular os seus músculos à produção das miocinas anti-inflamatórias. Sabe que atividade física é essa? É aquela que eu pratico e que a minha esposa também pratica, que é musculação. É simples. Então eu cheguei no ponto mais importante que eu queria. É deixar bem claro para você. Começa a correr atrás da tua saúde tomando essas duas atitudes, mudando a tua nutrição e, se você não passa a fazer atividade física, começar a fazer. Claro, procurando um profissional idôneo que vai te orientar bem direitinho dentro de uma academia, dentro de uma sala de musculação, para te ajudar na produção das miocinas anti-inflamatórias, começar a recuperar a tua saúde e começar a eliminar esses sintomas da menopausa, tá bom? Agora presta atenção numa coisa. Ao final dessa aula eu tenho um presente para você. Ou seja, você é obrigado a assistir essa aula aqui até o final para saber como receber esse presente. Vamos lá então? E o presente é o seguinte, é este daqui. É um e-book de minha autoria, onde eu trato apenas de menopausa. Esse e-book, para você adquiri-lo, é pago. Só que no início eu disse que eu tinha um presente. Então hoje eu vou dar para você esse e-book de presente. Ele é seu. A única coisa que você precisa fazer é o seguinte. Você vai lá na nossa comunidade do Telegram e manda uma mensagem para mim. Na mensagem você vai escrever o seguinte: Saúde 10. Conforme está aparecendo agora. Esse é o nosso código. Quando você chegar lá no Telegram e escrever Saúde 10, eu vou saber que você assistiu o nosso vídeo até
até o final. Aí você me informa o seu e-mail, que eu vou mandar o seu e-book, o seu presente para o seu e-mail. É apenas isso que você precisa fazer, só isso. Bem simples, o e-book é seu. O conhecimento para você começar a vencer todos os sintomas da menopausa estão lá contidos no e-book. Junta tudo que foi falado aqui nessa aula de hoje com o conteúdo do e-book e pronto. Você deu o primeiro passo para recuperar a sua saúde, tá bom? E muito importante, se você ainda não conhece o nosso site, faça o seguinte, vá aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai encontrar o endereço dele, que lá no site tem a área do blog e nessa área você vai ter diversos artigos de minha autoria, aonde a gente trata exclusivamente do tema saúde, tá bom? E mais ainda, caso você queira contribuir com o nosso trabalho, eu vou deixar tanto aqui embaixo na descrição, quanto aqui junto do Hulk, o nosso Pix, caso você queira fazer alguma contribuição, a qual nós ficaremos extremamente gratos. E lembra, não sai do vídeo sem praticar o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, beleza? Lembre que quando você compartilha, você se torna, junto comigo, mais um companheiro de missão nessa nossa missão de devolver a saúde para as pessoas, tá bom? E eu te desejo saúde física, mental e emocional, um maravilhoso e abençoado final de semana, muita paz para você e que Deus, o dono desse canal, nos abençoe. Tchau, tchau!